entrou profundamente nesse assunto. É a pergunta da nossa enquete dessa segunda-feira aqui no nosso chat. Se o governo Lula acertou ao convocar o embaixador após as falas do Milei. Para 47% da nossa audiência, sim, porque as falas foram graves. Para 46%, não, porque o Milei tem o direito de falar. E para 7%, não também, mas ele deveria agir de outra forma. Um abração para todo mundo que está com a gente no chat. E para a gente mudar um pouquinho de assunto, vamos entrar profundamente aí no Lula, no âmbito internacional. Tem uma matéria aqui em Metrópolis.com trazendo uma participação do presidente Lula no Washington Post, através de um artigo. Tenho que chamar mais um intervalinho para o pessoal que está com a gente pela TV. Em 2 minutinhos, essa galera toda se junta a gente aqui no nosso canal no YouTube, que aqui a gente segue sem intervalo. Mas é isso, ó, Lula manda recado a Trump, ninguém nos derrotará com mentiras. Aspas do presidente Lula no Washington Post. É a Daniela Santos que traz os detalhes para a gente. Essa é uma foto também que ficou clássica de todos esses encontros que aconteceram deles. Essa aconteceu logo depois do principal encontro ali, ou pelo menos do primeiro grande encontro furtivo nos corredores da Assembleia Geral da ONU, que vai fazer um ano daqui a pouquinho, em setembro. Bom, o presidente Lula criticou as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros em um artigo publicado no jornal norte-americano The Washington Post nesse domingo. O petista envia um recado ao presidente norte-americano Donald Trump, responsável pelo tarifaço, que soma 37,5% para vários produtos brasileiros. E ele disse o seguinte: ninguém nos derrotará com mentiras. No texto, o petista relembra o tarifaço anunciado no ano passado por meio de uma publicação nas redes sociais de Trump que fazia referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do chefe do Planalto, aqui do Brasil, a fala evidencia que a medida tinha motivação política. E diz o seguinte, abre aspas, seu primeiro parágrafo fazia referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado no ano passado por tentativa de golpe de Estado no Brasil e agora está em prisão domiciliar, deixando explícita a motivação política por trás da medida, fecha aspas. O Lula também afirma que, apesar dos esforços de negociação, o governo norte-americano desconsiderou os argumentos técnicos apresentados pela equipe brasileira ao aplicar as novas tarifas, que chegam aos 37,5%. Ele acrescenta que a medida vai prejudicar o comércio bilateral entre os países, abre aspas. Além de injustiças, as novas tarifas são um erro estratégico. Elas prejudicarão a economia dos Estados Unidos e a parceria entre Estados Unidos e Brasil. Vários setores industriais dos Estados Unidos dependem de insumos brasileiros. Alimentos, calçados, têxteis, móveis, autopeças e muitos outros produtos ficarão mais caros para os consumidores americanos, fecha aspas. E o Lula diz ainda que não vão prosperar as tentativas de impor as restrições ideológicas à parceria bilateral ou de instrumentalizá-la para fins eleitorais, tudo isso nas palavras do Lula. Ele fez menção à fala do secretário de Estado, Marco Rubio, que deixou o Brasil de fora da lista de amigos dos Estados Unidos no continente americano. Seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela TV, que está voltando do intervalo. Abre aspas, nunca antes um secretário de Estado norte-americano havia qualificado o Brasil como um país não amigo. Ninguém vai nos derrotar com base em mentiras, fecha aspas. E aí ele vai longe. Para destacar mais algum trecho, ele fala muito sobre o quanto os Estados Unidos lidam mal com o Pix brasileiro, com esse dispositivo 100% brasileiro, que também está ali na seção 301, na primeira investigação que trouxe as taxas de 25% aqui para o Brasil. Abre aspas, estamos prontos a continuar dialogando de maneira aberta e construtiva como o relacionamento entre os dois países, como o Brasil e os Estados Unidos requer. Mas o destino do Brasil compete apenas aos brasileiros, sem interferência externa nem subserviência, fecha aspas, do presidente Lula, o Magno, no Washington Post. Mais um reforço da soberania nacional e acho que essa frase é bem forte, né? De que ninguém vai nos derrotar com mentiras. É bastante forte, Natália. A gente tem visto nessa manifestação e no cenário político, em geral, novas características na relação entre autoridades de países em relação a autoridades de outros países. Havia uma certa
diplomacia, tradicionalmente, de forma de lidar com os assuntos de outras nações. Politicamente, havia certo cuidado nas manifestações, embora políticos sempre tenham, por exemplo, declarado voto, entre aspas, em políticos de outros países. Por exemplo, Lula declarou apoio a Kamala Harris, declarou apoio à massa que concorria contra Milei, Milei declarou apoio a Jair Bolsonaro. Tradicionalmente, esse era o limite das manifestações políticas. Você declarava apoio ou simpatia a um certo candidato, mas tentava manter, pelo menos em termos diplomáticos, em termos comerciais, alguma forma de relacionamento pacífico, de certo relacionamento político entre países. Nos últimos anos, a gente vê isso se deteriorando com bastante rapidez, mostrando que há uma emergência de uma nova forma de fazer política, em que esses embates são muito mais diretos, são muito mais abertos e, às vezes, até perigosos, no sentido de colocar em risco relações comerciais e de amizade de muitos anos, como é o caso da relação entre Brasil e Estados Unidos. É, de fato, impressionante termos visto o Brasil colocado de fora da lista de nações amigas, porque aí não se trata do governo Lula, não se trata do presidente Lula, se trata do Brasil, da relação do Brasil com os Estados Unidos, que deve se sobrepor à relação de governos com outros governos. Mas, de novo, é uma característica dessa nova política que a gente vê emergir nos últimos anos, em que esses embates acontecem de forma muito mais aberta. Me chama bastante atenção que Lula tenha colocado como prejudicados na imposição das tarifas do presidente Trump os próprios americanos. No artigo, Lula diz que ao impor tarifas sobre o Brasil, Trump está prejudicando os próprios americanos, que vê os custos de produtos brasileiros aumentados no seu próprio mercado interno. E digo que é curioso porque o Brasil faz amplo uso de tarifas, de barreiras tarifárias e não tarifárias para produtos do exterior também. Inclusive, o presidente Lula e seu governo também faz uso de tarifas contra produtos do exterior, prejudicando, nesse caso, o próprio consumidor brasileiro. Mas é fato. Quando se coloca tarifas sobre produtos do exterior, você está aumentando o preço, os custos para o seu próprio consumidor interno. É muito interessante ver como essa batalha continua, porque Lula precisa, por um lado, se defender politicamente dos ataques que Donald Trump faz ao governo brasileiro, aos produtos brasileiros, como o Pix, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, há uma negociação corrente entre o Brasil e os Estados Unidos para fazer com que essas relações comerciais melhorem. Então, por um lado, a gente vê um conflito político, um discurso político que precisa ser renovado, porque Lula percebe que a questão da soberania melhora o seu apelo junto ao eleitorado brasileiro. Então, é interessante para Lula entrar nessa briga com Donald Trump. Ao mesmo tempo, há um esforço do governo brasileiro para negociar. É uma situação que se reproduz com a Argentina. A Argentina é uma grande parceira comercial do Brasil, mas há questões políticas entre os dois governos. Então, se por um lado a gente quer manter esse mercado aberto para os produtos brasileiros, para os produtores brasileiros, se por um lado o governo brasileiro tenta proteger as exportações brasileiras de tarifas, ao mesmo tempo há uma batalha política que acontece e que Lula, entendendo a importância dessa batalha para o seu próprio cenário eleitoral, mantém essa disputa acesa, porque é uma briga que vale a pena Lula comprar. Brigar com Donald Trump é muito vantajoso nesse momento para Lula e imagino que será um tema que nós veremos ser tratado muitas vezes por parte do governo brasileiro, por parte da campanha de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, porque desde o ano passado nós vimos os benefícios em termos de popularidade que esse enfrentamento com Donald Trump traz para o presidente Lula e para o seu governo. Ô Magno, eu estou recebendo aqui a agenda do presidente Lula, conversando também com a nossa repórter Marília Ribeiro, que ele tem hoje toda uma agenda internacional, inclusive, mas aqui diretamente do Brasil. Ele vai receber, a gente
vendo juntos, inclusive, aí. Tem a cerimônia oficial de chegada do presidente da República da Coreia, né, o Lee Jae-myung. Aí também da senhora Kim Hye-kyung. Aí vai ter uma reunião, também mais uma, tudo mais, lá. Subindo um pouquinho, a gente vê que tem a 1h20 da tarde uma declaração conjunta à imprensa. Uma declaração muito provavelmente sobre todos os assuntos que ele vai conversar aí com as representações da Coreia, né? Mas é claro, sempre que tem um discurso do presidente Lula, sempre se destaca. Muitas vezes quando ele, inclusive, tira o papelzinho ali e segue no improviso. Num momento em que há uma irritação do governo muito grande com toda essa interferência internacional ou do olhar internacional aqui para o Brasil. Para além de Donald Trump, a gente teve uma física que aconteceu aqui, lá em São Paulo, do Javier Milei. É sobre isso tudo que a gente vai falar agora também com o internacionalista Robson Valdez. Ô, professor, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. É isso, tem uma fala prevista do presidente Lula, muito provavelmente com a presença ali da Coreia representada, ele não deve falar sobre os problemas internos, que também dessa vez são um pouquinho externos, já que teve essa declaração do Milei, mas vai ter essa expectativa. Então já tem marcado uma fala do presidente Lula hoje às 1h20 da tarde. Bom dia, professor. Bom dia, Natália. Bom dia, Magno. Muito bom estar com vocês, com a qualificadíssima audiência aí do Metrópolis. É verdade, o Magno, ele colocou muito bem, fez uma leitura muito, muito correta desse cenário, principalmente no que diz a essa contradição que é o comércio internacional e que são as relações internacionais. As relações internacionais, elas são, acima de qualquer coisa, uma disputa por poder e riqueza. E então, esse discurso do livre comércio, ele pauta oficialmente as questões de comércio e investimento entre as nações, mas ela sempre leva em conta, os países levam em conta também os interesses domésticos de cada uma dessas nações, né? Ou seja, toda nação ela quer se apropriar do excedente econômico da outra nação e preservar o seu próprio mercado doméstico, né? Então, faz parte do jogo esse tipo de contradição. Agora, o presidente Lula e o presidente Milei, ou o Brasil e a Argentina, vamos colocar nesses termos, chegaram a um momento muito crítico dessas relações bilaterais mais recentes. Eu diria que nos últimos 3 anos, né, a decisão de convocar o embaixador argentino no Brasil e de convocar o embaixador brasileiro em Buenos Aires é uma sinalização protocolar da diplomacia de que o país anfitrião, no caso aqui o Brasil, não está satisfeito com alguns pontos. E o ponto mais relevante dessa situação é a interferência ou as declarações do presidente argentino, de fato muito desrespeitosa a membros do STF, ao próprio presidente Lula. E então eu acredito que essa chamada do embaixador brasileiro e do embaixador argentino faz parte do protocolo e não me causa estranhamento pelo fato de realmente as falas serem gravíssimas do ponto de vista das relações bilaterais. Teve uma repercussão muito negativa também dentro da Argentina, o posicionamento do presidente Milei. São parceiros estratégicos. É bom lembrar que o Mercosul, quando ele é criado, ele consolidado a partir dos anos 80, ele vira um bloco de união aduaneira lá em 91, ele é criado basicamente na união crucial entre Argentina e Brasil, ou seja, o eixo Buenos Aires-Brasília é o coração do Mercosul. Então, desde então, as economias elas se integraram bastante e não por acaso a Argentina é um importante parceiro comercial do Brasil, isoladamente como país, não como bloco, e o Brasil é, sem dúvida alguma, o principal parceiro comercial da Argentina. Então, ter esse tipo de atrito não é bom nem para o Brasil, né, e nem, obviamente, para a Argentina, que vem tentando implementar uma política econômica com a tentativa de reorganizar a economia do país de uma forma geral e de fazer com que
a economia gere emprego, gere renda para a sua população. Ô Magno, no final de semana, aqui durante o plantão, eu fiquei muito atenta ao chat da nossa live e muita gente se perguntou o quanto o Javier Milei pode ajudar o Flávio Bolsonaro com o discurso, com toda essa participação, mas as pessoas traziam muito o ponto de que a Argentina do Milei ainda é uma Argentina em crise. Ele realmente entra no governo, né, com uma Argentina já em crise, né, não é que a crise se instaurou com o Javier Milei, não é isso, mas não é, resumindo, o que as pessoas queriam dizer o Milei não chega no Brasil com toda a pompa de um presidente que consertou a Argentina, né, que, olha, como eu sou um bom governante, então vou ajudar o Flávio a pensar um projeto político para repetir aqui no Brasil o que eu fiz na Argentina. As pessoas já têm essa clareza sobre o Javier Milei. Ele, inclusive, veio acompanhado da irmã, né, que é investigada por corrupção. Ele não chega aqui com um projeto político tão interessante que possa mostrar isso, tipo um exemplo para o Flávio. E eu achei curioso que na nossa live aqui as pessoas têm essa percepção do Javier Milei e se perguntavam o que pode ajudar, né? E no caso que o professor está trazendo aqui, piora, na verdade, a situação diplomática, a situação comercial muito importante entre Brasil e Argentina. A gente se acostumou nos últimos 30 anos a ver relações razoavelmente pragmáticas entre os países, e isso fazia com que a política se baseasse no que havia de se ganhar nisso aí, né? Então, o que havia para Milei ganhar em chegar aqui e ofender membros do judiciário brasileiro, ou falar, de certa forma, do presidente Lula, o que ele agrega à campanha do Flávio Bolsonaro falando assim, mas esse é um pensamento baseado num pragmatismo que hoje a política parece ter abandonado. O que importa é fazer a reafirmação de certos princípios políticos, da tentativa de se construir, por exemplo, uma frente de direita que seja internacional, algo que Donald Trump também tem se dedicado. Milei parece incorporar esse papel também, de tentar construir essas pontes, e no final das contas, mesmo que isso acabe custando economicamente, já que o Brasil é um parceiro comercial importante da Argentina, então por que você vai lá ofender o seu parceiro comercial? Mas também, mesmo que isso agregue muito pouco em termos de voto às pessoas que você tenta ajudar. Então me parece ser uma política hoje não só exclusivamente da direita. Acho que o presidente Lula também, em certos momentos das declarações, toma atitudes que agregam muito pouco economicamente para o Brasil ou as relações do Brasil com outros países, mas me parece ser uma característica do mundo político em que nós vivemos hoje, em que o que mais importa é fazer uma reafirmação política, mesmo que pragmaticamente não faça muito sentido, do que fazer um cálculo, por exemplo, econômico, no sentido de considerar a importância estratégica de parceiros ao dar certas declarações. Perfeito. Magno Cal, cientista político de hoje aqui do Acorda Metrópolis. Magno, é sempre muito bom te ter aqui. Obrigado, sempre um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, e até a próxima. Valeu. E eu fico mais um pouquinho com o professor Robson Valdez, internacionalista, também está aqui com a gente para falar sobre esses assuntos de Brasil com outros países.